Bom dia, queridos, graça e paz em Cristo Jesus. Que alegria eu tenho em poder te receber aqui mais uma vez no Manhã de Paz, onde você já está acostumado a saber que todos os dias, às 6 horas da manhã, nós temos o hábito de entrarmos para estar liberando uma palavra para o seu coração. E como é bom nós estarmos unidos através desse meio de comunicação na fé em Cristo Jesus, ouvindo uma palavra que venha nos curar, nos encher, nos transformar, nos renovar, né? Às vezes você dorme cansado, quebrado, com muito problema, aí você para meditar na palavra, a palavra te levanta, te edifica, te dá ânimo, te dá esperança, né? E esse é o significado da palavra de Jesus. A palavra do Senhor é boas novas, né? São palavras boas novas para a nossa vida, né? Onde traz sempre algo bom, algo positivo, que nos agrega, que nos transforma, que nos liberta e que nos leva sempre por um caminho de salvação. Vamos orar ao Senhor, vamos agradecer a Deus por esse dia. Senhor, muito obrigado pela oportunidade que temos de estarmos de pé, de termos dormido e levantado, porque o Senhor tem estado conosco. Agora, com a tua graça, tua misericórdia, o teu amor, que o Senhor fale conosco nesse momento. Continue abençoando essa pessoa que parou para ver esse vídeo, que o Senhor fale ao coração dela de uma forma poderosa. Abençoe os inscritos, intercessores, membros, colaboradores, patrocinadores desse canal e tantas pessoas que nos ajudam a divulgar a tua palavra. Fica conosco nesse momento, se faz presente nessa palavra, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Que bom poder te receber aqui mais uma vez no Manhã de Paz. E você que ama a palavra do Senhor, já chega dando like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder as notificações. E se o YouTube não te lembrar que está tendo vídeos novos aqui todos os dias, você pode voltar às 6 da manhã, meio-dia, às 18 horas, que sempre vai ter uma palavra poderosa para o teu coração. Beleza? E a palavra que está no meu coração para esse dia está no livro de Romanos. Romanos 11, versículo 6. Romanos 11, 6, que diz assim: mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é mais graça. Já não é graça. A graça já não é mais graça. Eu acabei de ler aqui Romanos capítulo 11, o versículo é o de número 6. Nós vamos ficar só com esse versículo para a gente refletir sobre ele nessa manhã. Mas se é por graça, já não são pelas obras, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. O que ele quer dizer de forma muito clara, você percebe que eu repetindo esse versículo umas 4, 5 vezes, te dá já o entendimento do que Paulo quer trazer para nós. Paulo quer mostrar para nós que a graça, ela é alcançada por misericórdia e não por mérito. Por isso que não são as obras. Porque se for por obras, já não é graça. Já não é um favor imerecido. Já não é algo que eu recebo sem merecer, ok? Então, Paulo está sendo muito claro que o recebimento da graça é pela misericórdia, não é pelas obras, não é pelo aquilo que eu faço. E se eu digo que é pelo aquilo que eu faço, aí ele diz, já não é graça, porque já não é dádiva, já não é misericórdia. A salvação não vem mediante as minhas ações, as minhas atitudes. O que a Bíblia fala sobre salvação? Que a salvação é dom gratuito de Deus. Ou seja, não tem nada que eu possa fazer que mereça a minha salvação. Então, não são as minhas obras que me salvam. Não são as minhas atitudes que me salvam. Não são as minhas decisões que me salvam. Não é o que eu faço que me salva. Porque a salvação é um dom gratuito de Deus. Não é mérito meu, é mérito dele. Ué, pastor, então, se não são as obras, então eu posso viver uma vida de qualquer maneira que eu estou salvo? Eu não me santifico para ser salvo. Eu não me separo para ser salvo.
porque a salvação é dom gratuito de Deus. Eu não me santifico para ser salvo, mas por eu ser salvo, eu me santifico. Eu não me separo para ser salvo, mas por eu ser salvo, eu me separo. Entendeu isso? A santidade, ela é consequência de quem é salvo, e não ao contrário. Uma vida com Deus é consequência de quem já foi alcançado pela graça, que é o dom gratuito de Deus. O que a Bíblia me ensina muito bem é que não tem nada que eu possa fazer, que eu deva fazer, que me dá mérito para a salvação. Então as minhas obras não me salvam. Existem pessoas que não são cristãs, né, e tem uma dificuldade muito grande de entender isso, né? Você vai pregar a palavra de Deus para a vida de alguém e às vezes a pessoa não é cristão, né? Ela fala assim, não, eu acredito em Deus, tal, mas sabe? Mas ela diz acreditar em Deus, mas ela não quer seguir o caminho de Jesus. É só uma linguagem que ela usa para dizer, ó, eu creio também, entendeu? Mas ela não segue os princípios, né? Ela diz ser simpatizante, mas ela não segue a palavra conforme Deus determina para nós que somos seguidores dele. Não é isso? E qual é a dificuldade que as pessoas têm? Porque as pessoas, ou grande parte delas, que não são cristãs, elas acham que o fato de você fazer o bem e de você ter boas obras, de você ter boas atitudes, que você vai ser salvo, né? Então, eu não posso ir para o inferno, não posso ser condenado, porque eu sou uma ótima pessoa, eu sou um ser humano do bem, eu ajudo o meu próximo, eu faço bem para quem precisa, eu ajudo até pessoas que às vezes me traem, eu perdoo e pá, e tá. Então ele começa a associar as coisas boas que ele faz, achando que isso é mérito para que ele seja salvo. Só que a gente precisa entender a condição do Evangelho. A condição do Evangelho é essa: ainda que eu fosse um excelente homem, ainda que eu fizesse muito bem ao meu próximo, ainda que eu ajudasse, ainda que eu tivesse as melhores obras da terra, todavia, Deus ainda seria justo se ele me condenasse para o inferno. Há uma frase até de um teólogo muito conhecido que fala sobre isso, que cita isso, né? Se não me falha a memória, Billy Graham também chegou a comentar sobre isso, Spurgeon também fala sobre isso, nesse aspecto de condenação e salvação, né? Ainda que eu tenha muitas obras, ainda que eu tenha muitas atitudes, ainda que eu ajude muitas pessoas, ainda que eu seja o melhor ser humano do mundo, Deus ainda seria justo se ele me condenasse para o inferno. Por quê? Porque eu não mereço a salvação. Eu sou ruim, a minha natureza é ruim, a gente é corruptível, a gente tem uma natureza que não presta. E não vem dar uma de hipócrita para mim, você que está ouvindo esse vídeo, e fala, não, porque eu sou diferente, eu presto. Isso é ruim também. Quando a gente está numa situação de necessidade, a gente pensa sempre mais em nós mesmos do que o outro. A visão sempre mais de si mesmo, e se puder passar por cima de alguém em prol de uma sobrevivência, de coisa nesse aspecto, o instinto animal grita mais alto. Então, o que eu estou mostrando para você é que não são as obras, não são as obras, não é a obra que vai me salvar. O que me salva é Cristo. Jesus é o pilar do cristianismo. Jesus é o pilar da salvação. Foi para isso que ele veio na terra, para nos salvar. Por isso que todo aquele que rejeita Cristo também rejeita o Pai. Se você rejeita Cristo, você rejeita a graça. O que é a graça? A graça é um direito que Jesus deixou para todos nós na cruz do Calvário e que recebe quem crê nele como filho de Deus. Aquele que crê no Filho recebe o Pai, mas o que rejeita o Filho também rejeita o Pai, também não vai receber o Pai. Percebe? Então a gente precisa ter essa consciência que não é o que a gente faz, não são as nossas obras, não é o nosso comportamento, não é a nossa atitude, não é a nossa decisão, não é nada disso. É o que Cristo fez.
Não se trata do preço que eu paguei para ser salvo, do preço que eu paguei para ser crente, do preço que eu paguei para ser transformado. Do preço, não é o preço. O preço não é meu, o preço é dele. O mérito não é meu, o mérito é dele. A glória não é minha, a glória é dele. É ele que fez a obra em mim, é ele que me transformou, é ele que me escolheu, é ele que me chamou e eu só estou aqui por causa dele. Entendeu o que é graça? Então, a partir do momento que eu digo que foram as obras, eu já desqualifiquei toda a graça. É isso que Romanos está querendo dizer para nós no capítulo 11, do versículo 6. Paulo está dizendo, mas se é por graça, já não é pelas obras. Ou seja, se você é salvo pela graça, não é pelo que você faz, não é pelo seu comportamento, não é pelas suas atitudes. De outra maneira, a graça já não é graça. Ou seja, se eu digo então que eu sou salvo pelas minhas obras, então não é graça. Não é graça. Porque para ser graça, tem que ser um favor imerecido, algo que eu não mereço. Então, já que então não tem nada que eu possa fazer que mereça a minha salvação, quer dizer que eu posso viver uma vida de qualquer maneira? Claro que não. Isso, entender graça não é parâmetro para eu viver no pecado ou viver segundo as minhas vontades. Entender graça é o que eu disse no início dessa palavra. É você entender que uma vez que você foi salvo em Cristo Jesus, agora você vai ter atitudes de salvo, comportamento de salvo, uma vida de salvo, uma vida transformada por Cristo. Eu não me santifico para ser salvo, mas por eu ser salvo, eu me santifico. Tem um texto de Colossenses capítulo 3 que eu gosto, que diz que os que ressuscitaram com Cristo, eles possuem os pensamentos do céu. Anda na terra com a mente no céu, anda na terra com a cabeça do céu. Ele é influenciado pelo governo do céu. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso é graça. Receber o que não merece. Entender que nada do que eu faça me dá o direito de ser salvo. Jesus, ele consumou na cruz o ato para que eu fosse salvo. E somente por meio dele que eu consigo ser salvo. E a graça é o direito que Jesus me deu de receber a salvação. E eu devo crer em Jesus com toda a minha alma, com toda a minha força, para que eu receba esse direito, para que eu receba esse presente, essa dádiva que o Pai deixou para nós. Não é pelo que eu faço, é pelo que Jesus já fez. E uma vez que eu sou alcançado pela graça, eu tenho obra agora de pessoas que foi transformado pelo Evangelho de Jesus. Eu tenho obra de alguém que foi salvo e age como salvo. Pai, muito obrigado pela Tua palavra, que nos dá ensinamento, consciência, entendimento do que é graça. Tua palavra muito nos ensinou nessa manhã. E nós te agradecemos porque sairemos desse vídeo com mais instruções, com mais sabedoria e conhecimento da Tua palavra. Abençoe essa pessoa que parou para ver esse vídeo. Conceda a ela um dia extraordinário na Tua presença. No nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, que bom que você ficou comigo aqui até o final desse vídeo. Deus falou com você, recebeu a palavra, concorda que tem mais gente que precisa aprender um pouco mais sobre graça. Então faz o seguinte, clica aqui embaixo nessa setinha torta e compartilha com seu amigo, com seu colega, seus primos. Manda para geral, para que mais pessoas recebam essa palavra e sejam tão instruídos como você foi hoje nesse dia. Se você quiser se tornar membro desse canal, aqui embaixo em azul tem um botão chamado Seja Membro. Clica nele e você vai se tornar um intercessor do meu ministério. Quando você se torna membro do canal, você tem prioridade de resposta nas lives que nós temos feito aos domingos por volta das 10h40 da noite. Quando você comenta aqui embaixo, aparece também o selozinho de membro, que é muito legal, que mostra o tempo que você está ajudando esse canal. E acima de tudo, você se torna um apoiador desse canal em propagar a palavra de Deus. Pastor, eu queria deixar uma oferta no seu ministério. Mãe de Paz tem sido muito relevante para mim. Só Deus sabe o quanto essas palavras têm mudado a minha vida e eu queria contribuir com o seu ministério. Como é que eu faço? Aqui do lado tem o nosso QR Code e aqui em cima tem o nosso número Pix. Qualquer uma dessas formas você pode estar fazendo aquilo que Deus tem colocado sobre o teu coração, tá certo? Faça isso com alegria, faça isso com amor, faça isso porque você entende que pregar a palavra de Deus é importante nesses últimos dias. Te aguardo aqui amanhã, às 6h da manhã, no Manhã de Paz, com uma palavra poderosa para o teu coração e fica com essa palavra na sua alma.
Se é graça, não são obras, porque se for obras, já não é graça. Se foi graça, então é favor imerecido. Nós somos salvos pela graça. Não há nada que a gente faça que mereça salvação. Você pode ser um bom homem, um bom marido, um bom filho, um bom pai, nada disso vai te salvar. Porque por mais que você faça o bem e seja a melhor pessoa do mundo, você continua sendo ruim. Dentro de você tem uma natureza corruptível, uma natureza destrutível. Somente Jesus é bom. Só tem um que passou nessa terra que é bom de verdade, que é Cristo. O resto é tudo ruim e dependente da misericórdia e da graça de Deus. Até amanhã.